Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. E o nosso tema de hoje será o seguinte: salvo do perigo quando não havia nenhuma esperança de vida. Nós vamos meditar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 8. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Nós vamos falar um pouco também do sofrimento. E o sofrimento humano é difícil de entender, principalmente o sofrimento dos justos. Há mistérios referentes ao modo de Deus operar que só vamos compreender no céu. Por vezes, meus amados, sofremos em decorrência do nosso pecado e rebelião, como no caso de Jonas. Em outras ocasiões, nós sofremos para não cair em tentação, em pecado, como no caso do apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Porém, o sofrimento pode aperfeiçoar nosso caráter, pode nos ajudar a compartilhar também do caráter de Deus. Há certos sofrimentos que suportamos simplesmente porque somos humanos. E por sermos humanos, estamos sujeitos à dor. Mas há outros sofrimentos que nos sobrevêm porque somos parte do povo de Deus e desejamos servir ao Senhor. O sofrimento, por si mesmo, não santifica. A aflição, ela cansa, ela traz angústia, ela deprime. Porém, a presença de Deus e o uso que Ele faz de sua presença, à medida que relaciona com a nossa vida de uma maneira como um todo, porque Deus ele tem um propósito, a maneira como Deus se relaciona conosco, a presença dEle em nosso sofrimento é que torna a adversidade salutar. Há uma grande diferença entre os sofrimentos dos santos e dos profanos. É uma comparação, uma diferença, ou melhor dizendo, como as cordas que um carrasco prende um malfeitor condenado e as ataduras com as quais um cirurgião cuidadoso envolve o seu paciente. Há uma grande diferença. Deus está conosco para nos ajudar. Deus nos encoraja em meio a todas as tribulações, ensinando-nos por meio de sua palavra. Ele permite que passemos por tais provações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Queridos e amados irmãos, se o Senhor Deus colocar um fardo sobre nós, com certeza Ele vai fortalecer nossas costas. Se Ele nos envia por caminhos difíceis, tortuosos, Ele vai nos dar sapatos fortes. Dizia Blanchard, aqui eu parafraseio o que ele disse: Deus, meus amados, Ele realiza uma obra poderosa em nosso coração, quando nós conseguimos louvá-lo por todas as dores, quando bendizemos por todos os fardos, quando cantamos diante de todas as tristezas e temos alegria em todas as correções. Nós somos chamados a refletir o amor de Deus, tanto na tranquilidade quanto nas provações. Apesar do nosso desespero,
Deus está no controle das tribulações. Paulo aqui, no versículo 8, ele diz que ele ficou desesperado, né? Ele já tinha sentença de morte. Ele se sente desamparado, totalmente perplexo, completamente destituído de medidas ou recursos diante dessa tribulação. Ele não pode fazer nada. No entanto, Deus sabia exatamente quanto ele poderia suportar e manteve a situação sob controle. Nós não sabemos aqui a natureza dessa tribulação, mas foi intensa, o suficiente para levar Paulo a pensar que morreria. Ele tinha a sentença de morte, diz aqui no versículo 9. E diante dessa situação, Deus nos mostra quanto somos fracos. Paulo ele não nega seus sentimentos. E Deus também não deseja que neguemos nossas emoções. Nessa mesma epístola aqui, em 2 Coríntios 7, ele diz: em tudo fomos atribulados. No versículo 5, ele diz assim: lutas por fora, temores por dentro. É assim a vida de um crente. Paulo era um servo hábil, experiente, que havia passado por várias provações. Ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, em 2 Coríntios capítulo 11. Por certo, ele tinha muitas experiências. Ele poderia até superar inúmeras dificuldades. Porém, meus amados, Deus quer que confiemos somente nele, não em nossas habilidades, em nossas experiências ou recursos. É quando nos sentimos seguros de nós mesmos e capazes de enfrentar o inimigo, é que sofremos as piores quedas. Mas quando entendemos o que somos, e bem frágeis, nós podemos dizer, como ele disse em 2 Coríntios 12, 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, ele prometeu um filho a Abraão e Sara. E eles já estavam fisicamente amortecidos. Mas Deus lhe deu Isaac naquela situação, quando Abraão e Sara já estavam fisicamente amortecidos. Deus lhes permitiu ter um filho prometido. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 4 e o verso 18. Eu vou fazer aqui essa leitura em Romanos capítulo 4 e o verso 18, quando diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ao morrermos para o ego, o poder da ressurreição começa a operar. O Deus que ressuscita os mortos é suficiente para qualquer dificuldade da vida. Deus é capaz, mas é preciso que nos coloquemos à sua disposição. Deus, ele nos livra das tribulações. O versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 1, diz: o qual nos livrou de tão grande morte, e livra a quem esperamos, que também nos livrará ainda. Paulo, ele podia olhar para trás, para frente, ao seu redor. Ele podia ver a mão do livramento de Deus. A ideia aqui, meus amados, que Deus o livrou de uma situação de perigo e trouxe proteção. Por vezes, Deus nos livra das tribulações, mas em outras, ele nos livra em meio às tribulações. Porém, Deus nem sempre nos livra imediatamente.
E nem sempre age da mesma forma. Ele tem um plano definido para cada um de seus filhos. Deus nem sempre nos livra imediatamente. Em um devocional passado, nós vimos que Tiago foi decapitado. No entanto, Pedro foi liberto da prisão. Porém, Deus é glorificado em seus santos e em todas as suas dificuldades, sofrimentos e até livramentos também. O sofrimento, meus amados, também nos ajuda a consolar os outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. As dificuldades pelas quais Paulo passou não foram um castigo por algo que ele havia feito, mas sim uma preparação para algo ainda que faria. Ele iria consolar aos necessitados. Os sofrimentos, as tribulações, as angústias, as provações que Davi suportou, nos dão grande encorajamento e consolo quando lemos os Salmos. É assim, meus amados. Um dos motivos que passamos por tribulações é para que aprendamos a ser canais de bênção para consolar e encorajar a outros. Podemos encorajá-los porque recebemos o encorajamento de Deus. Porém, não é preciso experimentar exatamente a mesma provação, a fim de ter capacidade de compartilhar com os outros o encorajamento que Deus nos dá. Quem sente o consolo de Deus na vida pode consolar os que estiverem em alguma tribulação. É evidente que se passamos por provações semelhantes, nós vamos nos identificar ainda mais com aqueles que passaram por aquilo que passamos, ou estão passando, né? E aí nós podemos entender melhor como se sentem. Mas nossas experiências não alteram o consolo de Deus. Seu consolo é sempre suficiente e eficaz, quaisquer que tenham sido nossas experiências. É preciso lembrar que Deus, aliás, o que Deus é para nós. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Queridos e amados irmãos, vamos confiar em Deus, vamos descansar em Deus. Quando não temos mais nenhuma perspectiva, vamos entregar nossas vidas nas mãos dele e vamos descansar. Eu quero lembrar 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado por Tua palavra que nos dá consolo. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar e a confiar inteiramente em Ti. Oramos assim, no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.